E se eu te dissesse que você não é quem acredita ser? Você não é essa profissão e carreira que você tem. Você não é os bens materiais que você conquistou, nem mesmo que os outros falaram que você era. Você é apenas uma alma em constante evolução. Olá, despertes! O meu nome é Monize, eu sou psicanalista e aqui nesse canal eu te ajudo a compreender e entender quem você é, entender como a sua mente funciona e tornar consciente padrões inconscientes. Se esse conteúdo ressoa com você, já se inscreve no canal e me acompanhe nessa jornada. E eu trouxe essa reflexão para você se questionar. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você de verdade? Porque ao longo da nossa vida a gente vai usando máscaras, máscaras para ser aceito, para ser amado, para não se sentir rejeitado. E é por isso que a gente vai passando a se moldar de acordo com o ambiente e depois de um tempo a gente nem entende realmente quem somos. E por muitas vezes a gente nem percebe, mas passa a vida inteira se moldando, esperando que os outros aceitem essa nossa versão. Mas depois de um tempo, quando você começa a se moldar tanto, você nem se conhece mais, não sabe nem realmente quem você é. Por isso é importante esse olhar interno, olhar para dentro e entender quem somos realmente. E se você quer se conhecer de verdade, fica até o final desse vídeo que eu tenho uma dica prática para você se conhecer melhor. E falando por experiência própria, por muito tempo eu não sabia quem eu era. Eu estava sempre sendo moldada ao ambiente em que estava inserido, às pessoas com quem me relacionava, ao meu trabalho, relacionamentos. E só a partir do autoconhecimento, do momento que eu parei para refletir quem realmente eu era, que eu pude perceber que eu não sabia realmente. É como se eu me adaptasse a todo momento de acordo com as pessoas com quem eu estava ao redor. Então eu meio que me desassociei de quem realmente eu era como essência. E abrindo parênteses aqui, eu não estou dizendo que você não vai se adequar e se adaptar de acordo com o ambiente que você está inserido. Porque nós usamos máscaras, isso é natural. De acordo com a própria psicologia, é natural que usamos máscaras para nos adequar ao ambiente. Mas quando a gente está sempre se moldando e querendo caber na vida do outro, querendo agradar o outro, a gente passa a não se agradar e não entender mais quem somos. E desde os primórdios, o ser humano aprendeu a se adaptar. O nosso corpo ele é muito inteligente, ele se adapta de acordo com o meio. Antigamente, nossos ancestrais tinham muito pelos em ambientes que eram muito frios, menos pelos em ambientes que era muito calor. Então, o próprio corpo humano vai se adaptando de acordo com o ambiente. A parte mais primitiva do cérebro, chamada de cérebro reptiliano, é responsável pelos padrões de sobrevivência. Ou seja, é natural que a gente se molde de acordo com o ambiente. Os próprios neurônios espelhos mostram que somos influenciados pelo ambiente em que estamos. E eles são ativados quando fazemos algo ou quando vemos alguma outra pessoa fazer. Ou seja, nosso cérebro aprende apenas observando. Por isso que é natural que a gente passe a se comportar exatamente como as pessoas que estão no nosso ambiente de convivência. Familiares, amigos, pessoas com quem a gente convive a maior parte do tempo. Por isso, essa importância da sua autoobservação para você se analisar e entender se você está sendo moldado pelo ambiente ou se você está se comportando realmente como você gostaria. E tudo isso acontece de forma inconsciente. E é por isso que eu te pergunto, será que eu estou me comportando realmente como gostaria? Ou será que eu estou sendo moldado através das pessoas ao meu redor? E falando por experiência própria, antes de buscar autoconhecimento, eu entendia que eu estava sempre me adequando às pessoas, ao ambiente, não entendendo realmente por que eu me comportava dessa forma. E a gente só consegue se tornar consciente dessas ações inconscientes quando a gente se observa. Por isso, esses questionamentos trazem consciência aos seus padrões inconscientes. Quando você começa a se observar, observar seus pensamentos, suas emoções, como você se comporta diante de certas situações, certas pessoas, você começa a entender se você está sendo você mesmo ou se você está se moldando para caber nesse ambiente e se sentir amada. E foi somente quando eu comecei a remover essas máscaras que eu descobri quem realmente eu era. Eu não precisava mais me encaixar, não precisava mais agradar ninguém. Eu já estava sendo realmente eu, em todos os ambientes. E existe uma paz tão grande em você ser realmente quem você é, sem se preocupar com o que os outros pensam, dizem ou falam a seu respeito. E a paz que a gente busca externamente está muito mais correlacionada ao que você tem internamente. Se você busca autoconhecimento, se você está bem consigo mesmo, com a sua autoestima, com o que você faz, mesmo que o mundo externo não esteja exatamente do jeito que você gostaria, você consegue encontrar essa paz e sentir leveza nas pequenas coisas, sentir bem consigo mesma. E foi só através desse autoconhecimento, dessa autodescoberta, que eu consegui encontrar a paz que eu tanto buscava. Por isso, se você quer se conhecer realmente, saber quem realmente você é, passe a se observar. A autoobservação é a chave para você se conhecer. A observar os seus padrões de pensamento, suas emoções, como você se sente em diferentes ambientes, com certas pessoas, em certos locais, porque isso vai te tornando mais consciente desses padrões inconscientes
e faz com que você se torne muito mais presente nas suas ações. E como eu havia dito, aqui vai a dica prática para você começar a se tornar mais consciente e entender quem realmente você é. Eu escrevi algumas perguntas que você pode fazer, se questionar, né? No momento de silêncio, né? Pega um momento no final do seu dia, silencia sua mente, acalma, fique num ambiente confortável, que você não vai ser interrompido, para você se auto-questionar, fazer essas perguntas internas. Eu até escrevi aqui as perguntas que você pode fazer, né, escrever no caderninho, compre um diário, alguma coisa para você ir anotando. Nem que você leve um tempo para responder essa pergunta, tire o tempo que você precisar para entender e responder de uma forma bem profunda. Então a primeira pergunta é essa. A segunda, eu estou sendo quem realmente sou ou quem eu aprendi a ser? Por que eu me comporto dessa forma? Isso vem de mim ou da necessidade de ser aceito? 4. Quais atitudes minhas são realmente minhas e quais eu só repito? O que eu faço hoje que não faz mais sentido para mim? E quais momentos eu sinto que estou sendo eu mesma e os momentos que não estou? O que eu penso sobre mim e é realmente meu ou foi algo que me ensinaram a acreditar? Quais padrões eu percebo que se repetem na minha vida? O que eu evito olhar, mas sei que preciso? Responder essas perguntas parece desconfortáveis, eu sei. São perguntas que às vezes eu utilizo também nas minhas sessões de terapia, mas faz com que a pessoa use essa reflexão para se entender e se conhecer realmente. Então tire esse momento para você e responda essas perguntas com a maior verdade. Faça ali com o seu tempo, sem muita pressa. Eu vou até deixar essas perguntas no comentário para vocês associarem, escreverem nos seus caderninhos e começarem a se conhecer, buscar esse autoconhecimento, que é muito importante. Eu vejo que muitas pessoas hoje em dia estão muito mais questionando quem são do que vivendo no automático. E isso é um grande marco, né, para a sociedade, para o mundo, que a gente está começando a realmente despertar para o que eu vim fazer aqui, quem eu realmente sou, não só viver no automático, mas sim se tornar mais consciente desses padrões inconscientes. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui no canal. E eu vou trazer mais conteúdo sobre autoconhecimento, sobre despertar, conteúdos de inteligência emocional, como a sua mente funciona. Não deixe de curtir, comentar o que você achou, escrever aqui, voltar nesse vídeo também e escrever se você fez a atividade. E para não perder os próximos conteúdos, já se inscreve, compartilha com as pessoas que também precisam escutar essa mensagem. Um beijo e até a próxima!